Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos iniciando aqui mais uma videoaula comentada pelo Pastor Jonias da Costa Feitosa, que coloca no blog Escola Dominical Jonias, blogspot.com.br, os comentários pelo menos uma semana antes da realização oficial das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, marcada para as datas previstas. E nós trabalhamos neste blog com as três grandes revistas, das três grandes editoras, CPAD, Central Gospel e também Betel. Neste ensejo vamos dissecar sobre o tema A Manifestação da Graça da Salvação. É a lição 13 do terceiro trimestre de 2015, da editora CPAB. Essa lição 13 é a última lição desse trimestre de 2015. O texto áureo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, versículo 11. Verdade prática: a graça de Deus emanou do seu coração amoroso para salvar o homem perdido, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. O objetivo geral é ensinar que a graça de Deus é a mais extraordinária e maravilhosa manifestação do seu amor pela humanidade, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. O palco do direcionamento da carta foi na Grécia, na ilha de Creta, quando Paulo estava na Macedônia, ao norte da Grécia. Ele provavelmente foi solto e no intervalo de uma prisão para outra ele passou em Creta, visitou Tito, seu filho na fé e pastor que havia deixado ali, foi para Macedônia e lá ele escreveu a carta a Tito e também a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. O ano foi 64, hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo ainda dessa carta. Grécia, que está Grécia, Creta, a ilha de Creta, que é a maior ilha do mar Mediterrâneo, e a Macedônia, que fica aqui ao norte. Creta fica ao sul do mar Egeu. No outro ângulo, ilha de Creta, essa ilha aqui, que fica no mar Mediterrâneo, também chamado Mar Grande, ao sul da Grécia, e também ao sul do mar Egeu. Nossa lição está assim esboçada: a manifestação da graça de Deus, a conduta do salvo em Jesus, as boas obras e o trato com os hereges. A palavra graça é oriunda de dois termos hebraicos e grego: esed no hebraico e charis no grego, que traduzido significa favor imerecido. A maior manifestação da graça de Deus foi em Jesus Cristo, que é também a maior manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Favor não merecido. Nós não merecíamos o que recebemos. No entanto, Deus manifesta a expressão maior do amor, que é Jesus Cristo, para nos salvar, propiciando-nos a graça, que é justamente um favor não merecido. A graça comum, a graça salvadora, graça justificadora e regeneradora, graça santificadora. A salvação possui três aspectos interessantes. O processo da salvação traz embutido a graça comum, a graça salvadora, a graça justificadora e regeneradora, a graça santificadora. Nós vamos adentrar nesse assaz importante tópico da lição, porque os três aspectos da salvação são justificação, regeneração e santificação. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos salvos. A graça comum, a graça salvadora nos é propiciada. Este favor que não merecemos, nós somos justificados, ou seja, o termo justificar é tornar justo, declarar justo, embora não seja
Através deste aspecto da salvação, o Senhor declara que somos justos, nos justifica em Cristo Jesus. E aí está ocorrendo um aspecto interessantíssimo da salvação, que é a justificação. Imagine alguém que cometeu um crime grave, quiçá, se apresenta diante do juiz e ele declara ele justo, embora ele tenha cometido. E a justificação, ela ocorre justamente porque Cristo pagou o preço por nós e ele foi condenado em nosso lugar. Aleluia. Eu merecia a condenação eterna, mas houve alguém que morreu por mim, que pagou o preço do meu pecado. Aleluia! O preço do meu pecado foi a morte de alguém. Este alguém chama-se Jesus. É graça de Deus a nós, à humanidade. O outro aspecto é o aspecto da regeneração. A regeneração é o processo da salvação em que o indivíduo é transformado, ele é regenerado, ele é mudado. Aleluia! Nós éramos de uma forma e a partir do momento que ocorreu a salvação em nossa vida, nós passamos a ser transformados, nós somos metamorfoseados. Poderia bem representar isso aqui, ilustrando o lepidóptero diurno, que são as borboletas, é o nome científico das borboletas. Elas possuem algumas fases na vida em que, num primeiro momento, ela se apresenta como uma larva, num aspecto indesejável, posteriormente envolta em crisálidas, ela vai modificando o seu aspecto e o aspecto é indesejável. Posteriormente, ela passa para uma outra fase e se projeta no espaço sideral e começa a voar num outro perfil de beleza cativante. As multicores traz um embelezamento às borboletas. Assim ocorre também neste aspecto da salvação, que é a regeneração, a mudança. Estávamos em um estágio indesejável, mas fomos mudados para outro. E agora, num aspecto de beleza espiritual indizível, nós nos projetamos no espaço livre, sideral, e louvamos ao Senhor. Oh, mas isso é glorioso! Nós somos transformados, nós somos metamorfoseados, mudados. Este aspecto da salvação é algo glorioso. A graça regeneradora, o favor não merecido a nós, favor imerecido que nos foi dado por Deus em Cristo Jesus. E nós somos mudados. A graça santificadora, o outro aspecto da salvação, que é a santificação. A santificação, se formos analisar, ela está dividida em duas facetas e poderia, no sentido etimológico da palavra, separar e dedicar. Separar, largar todas as coisas que nos mancham, deixar tudo e dedicar a Deus. Então, nesse aspecto da salvação, que é a santificação, nós deixamos tudo, separamos e caminhamos numa caminhada gloriosa, aleluia, santificados com a nossa vestimenta embranquecida pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e esta graça santificadora em Cristo Jesus nos alveja e nós temos uma postura desejável. A graça de Deus é algo glorioso. E aí, os três aspectos da salvação se materializam na graça salvadora, na graça justificadora e regeneradora e na graça santificadora. Aleluia. Na parte 2, a conduta do salvo em Jesus. Nós temos aqui sujeição às autoridades. O relacionamento, nesta parte 2, nós, como criaturas éticas, estamos inseridos na sociedade e nos submetemos às autoridades. Não podemos ser pessoas dissidentes. Dissidentes é que não concorda com alguma coisa ou alguém e manifesta, reagindo. O crente
ele tem uma conduta de salvo em Jesus Cristo e está sujeito às autoridades constituídas do seu país. No ponto 2, o relacionamento do cristão. Quais os comportamentos éticos exigidos dos cristãos? Nós vamos ver 4 posturas interessantes. Não infamar a ninguém. Não ser contencioso, ser modesto e mostrar mansidão. Veja estas condutas do relacionamento do cristão. Estamos inseridos em uma sociedade e precisamos ter características que possam coadunar com um princípio ético desejável. Não infamar a ninguém, não ser contencioso, ser modesto, mostrar mansidão, equilíbrio, modesto, simplicidade, não contender, não difamar, levantar calúnia, não infamar a ninguém. No ponto 3, a lavagem da renovação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele lista as características do homem que vive segundo a carne. A listagem aqui espelha um comportamento segundo a carne, em detrimento do espírito. A insensatez. Insensatez é não ter senso, fraco de juízo. Ter um comportamento fora dos princípios da lógica. Nós vivemos em sociedade e temos um padrão de comportamento regulado pela ética. E quando nós rompemos com isso, estamos nos contrapondo aos princípios éticos e nos mostrando insensatos ou loucos. Desobediência é uma característica do homem segundo a carne. Não tem como ele se comportar debaixo de princípios, orientado por um eixo norteador ético, uma lei, etc. Ele é desobediente, extravio. Por se o homem está perdido, o homem segundo a carne, ele está perdido, extraviado. Uma outra característica, servindo a várias concupiscências e deleites. Uma vida depravada, uma vida de orgias, de concupiscências, de deleites, o prazer em detrimento de outrem. Ele prioriza as coisas que agradam a carne. O homem segundo a carne, ele é de deleites agradáveis a ele mesmo. Ele não abdica das suas prerrogativas, dos seus privilégios, em razão de outra. Prioriza tudo para agradar os seus apetites próprios. Outra característica é vivendo em malícia e inveja. Paulo está enumerando aqui as características de um homem segundo a carne, que tem um comportamento medíocre, que agrada a ele mesmo. Odiosos, odiando uns aos outros. Vive-se numa sociedade hoje em que as pessoas não suportam os seus correligionários, os seus subalternos, os seus superiores. Elas vivem em conflito, odiosos, odiando uns aos outros. Esse é um comportamento do homem que está segundo a carne. No ponto 3, as boas obras e o trato com os hereges. Aqui, meus caríssimos internautas, o apóstolo Paulo se preocupa com Tito e norteia um comportamento quanto aos hereges. Hereges aqui são os falsos mestres, aqueles que falsificam, que deturpam a doutrina. Aliás, o tema
desta carta de Tito, que tem 3 capítulos, é a sã doutrina e as boas obras. Então, ele encaminha aqui a prática das boas obras e como tratar com os hereges. As boas obras, elas precisam estar presentes numa vida de fé viva. A fé sem as obras é morta. Quando eu falo de fé, eu estou lembrando que a fé precisa estar consubstanciada na prática das boas obras. Senão é uma fé apenas teórica, fortuita. É uma fé desprovida de respaldo de obras. Cremos, mas cremos e porque cremos, fazemos, praticamos. E praticamos aquilo que está encaminhado pela sã doutrina. Boas obras. E como tratar os hereges? Aqui, neste último ponto, dessa terceira parte, o comentarista da revista, nos remete a entendermos que, segundo a expressão da palavra assertiva bíblica no próprio texto da carta a Tito, nos dá a entender, com suas práticas. Aqui no ponto 2, Paulo ensina que devemos evitar os falsos mestres, não nos envolvendo em suas discussões tolas. Eles eram pessoas cabeça feita, que sabiam o que queriam e que tinham como objetivo desvirtuar essa doutrina, e nós precisamos, as pessoas ali da ilha de Creta, na liderança de Tito, precisam tomar uma atitude fulminante quanto a estes hereges, evitando-os e não se envolvendo nas suas questões loucas. A lição nos norteia. A manifestação da graça de Deus, a maior expressividade do amor de Deus para com a humanidade, o favor não merecido. Conduta do salvo em Jesus deve estar sujeitos ou submetidos àqueles que passaram pela mudança, pelo poder do Evangelho transformador, estarem submetidos às autoridades e não fugir das leis que norteiam a ética. O relacionamento do cristão, ele dá algumas características fundamentais: não infamar a ninguém, não ser contencioso, ser modesto, mostrar mansidão. A lavagem da renovação do Espírito Santo. E aí ele coloca a listagem daqueles que estão na égide da carne. Insensatez, desobediência, extravio, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Na parte 3 da lição foi abordado as boas obras e o trato com os hereges. A fé consubstanciada nas obras. O tema do livro ou da carta a Tito, a doutrina genuína, a sã, as boas obras. Como tratar aqueles que se rivalizam a genuinidade da palavra, evitando-os e não se envolvendo com ele, porque certamente nós teremos uma caminhada norteada pela sã doutrina, pela palavra. Aleluia. Esta lição excelente. O comentarista teve uma sorte
especial. Quando ele expôs, dentro deste esboço, esse tema de forma meticulosa, aleluia, nas palavras do príncipe dos apóstolos, Paulo, que encaminha questões éticas, mostrando a Tito que ele deveria saber se relacionar com as várias faixas etárias. E ali na ilha de Creta, onde ele estaria estabelecendo várias igrejas, ele precisava estar norteando a sã doutrina e que as pessoas absorvessem uma doutrina que pudesse representar a vontade de Deus. Aleluia. Fechamos essa lição, desejando a você, meu caríssimo internauta, que num próximo ensejo possamos estar estudando no quarto trimestre a lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Mesmo porque Escola Dominical é o povo do Senhor, estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Paz em Cristo.